Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 13 de outubro de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Na Rádio Miriam Caravaggio, no primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, na reprise, das 10 às 11 da noite, ainda no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, aos domingos, sempre a partir das 9 horas da manhã, e no YouTube e Facebook da Diocese de Caxias, aos domingos a partir das 8h30 da noite. Também na TV Serra, canal 526 da NET, que reproduz o nosso programa sempre nas terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações e tudo que a gente produz a cada semana. Nós hoje estamos gravando o programa de forma virtual, com os nossos seminaristas da Diocese, que estão residindo em Viamão e estudam na PUC, na Pontifícia Universidade Católica. Por isso, saímos do estúdio da Rádio Miriam e estamos no estúdio virtual também para partilhar sobre o mês missionário. O tema de hoje, só a experiência faz crescer. Seminaristas da Diocese de Caxias em missão na Amazônia. Nossos convidados, o Eduardo Cantelli, seminarista da Diocese de Caxias, graduado em Filosofia pela Universidade de Caxias do Sul, está concluindo o curso de Teologia pela PUC do Rio Grande do Sul, está no 4º ano da etapa da configuração. Ele realizou a sua experiência missionária no ano de 2023, em Manaus, e também em São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas. Olá, Eduardo, obrigado pela presença. Saudações, Felipe, saudações ao colega Stefano e também a todos os que estão acompanhando este programa Razões da Fé. É sempre um prazer poder estarmos juntos. Muito bom. E temos o Stefano Fagundes Petroli, também nosso seminarista da Diocese de Caxias, graduado em Filosofia pela Universidade de Caxias do Sul. Ele está no 3º ano do curso de Teologia na PUC, em Porto Alegre, e no 3º ano da etapa da configuração. Ele realizou a sua experiência missionária no início desse ano de 2024, na Arquidiocese de Santarém, no Pará. Olá, Stefano, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, Felipe. Minha saudação a todos que estão nos acompanhando, estão nos ouvindo. Também o Eduardo, meu colega já de muito tempo, desde o início do seminário. Estamos caminhando juntos aí. E uma alegria estar aí, compartilhar também um pouco da nossa experiência missionária, que acho que, de fato, temos muita coisa boa para partilhar com vocês. Perfeito. E eu começo com o Eduardo. Por que fazer uma experiência missionária faz diferença na vida do seminarista? A formação dos presbíteros, ela não é ao seu bel prazer, né? A condução da formação, ela depende de alguns elementos, tem alguns princípios e alguns documentos que regem como conduzir os seminaristas durante a etapa que chamamos de formação inicial, aquilo que praticamente coincide com o tempo de seminário. Então, existem normas universais, mas também cada diocese faz alguns apontamentos próprios para a sua realidade. E nós, enquanto Diocese de Caxias do Sul, temos o chamado itinerário para a formação presbiteral, que consiste em diretrizes para nos conduzir durante este tempo de seminário. Então, são diversos objetivos, diversos elementos, diversas coisas que são consideradas neste documento. E, dentre tantas, uma delas, relativa, então, à etapa da configuração, que é a última etapa de seminário durante essa formação inicial, contém lá que o seminarista faça uma experiência missionária em alguma realidade um pouquinho distante, em alguma realidade diferente daquela que ele está acostumado. E por isso, então, é que nós realizamos essa experiência missionária durante a nossa caminhada formativa, durante a nossa formação inicial. Os lugares são os mais diversos, né?
teve gente que foi para o norte, nordeste, centro, diversos locais do nosso Brasil. Então, por isso que nós fazemos, porque é pedido pela formação, mas também porque é um momento de nos enriquecermos, de nós termos contato com outras realidades, com outro modo de ser igreja, com outro modo de celebrar, de viver a fé, de celebrar a presença de Jesus no meio dos povos. E certamente faz diferença na vida, faz diferença na nossa caminhada de seminário. Depois, Stefano certamente vai partilhar que também guarda no coração muitas das coisas que foram vividas, muitos dos olhares que nós tivemos, dos lugares em que estivemos, das experiências das pessoas que encontramos, tudo isso nós guardamos. E esse momento missionário, que é em torno de 15 dias a um mês que fazemos, ele nos proporciona este contato com diferentes culturas de outros locais. Por isso, a diferença faz em nós, quem sabe, sairmos da nossa bolha, porque temos o perigo de vivermos somente na nossa realidade, sem conhecer, sem até às vezes imaginar que existam realidades diferentes com outros modos de viver a sua fé. Por isso, nós somos colocados em contato direto com essa realidade. E a pergunta é interessante porque se faz diferença na nossa vida, né? Às vezes nós temos a ideia do missionário que é aquele que talvez vai levar o evangelho, mas muito mais do que levar o evangelho, porque o tempo é breve, 15 dias a 30, nós somos evangelizados também. Ao termos contato com a fé daqueles locais, nós somos evangelizados, nós alimentamos o nosso processo de conversão, a nossa caminhada rumo ao reino de Deus, à casa do Pai. Por isso, fazemos porque é uma proposta, mas que se reveste para nós de grande importância, porque conhecemos outras realidades, porque vemos outras culturas, vemos os diversos modos com que a fé se expressa. Ótimo. E aí eu parto para a pergunta ao Stefano. A experiência missionária te ajudou a compreender mais o que nos fala o mês missionário deste ano, né? O tema, com a força do Espírito, Testemunhas de Cristo? Uhum. Com certeza, com certeza. Isso quando a gente fala assim, né, com a força do Espírito, Testemunhas de Cristo, me faz recordar primeira carta de São Paulo aos Coríntios, né, em São Paulo começa a falar sobre a pregação, os lugares onde ele passou e vai passar também para fazer a pregação ao Evangelho, e ele faz recordar o seguinte: olha, não é a minha força, né, não é a minha força humana, a minha oratória que vai fazer vocês aderirem à fé, que vai fazer as pessoas aderirem à fé, não, né, é a força do Espírito Santo, né? Então é a graça de Deus que age através dos missionários, né, que age através daqueles que se colocam a esse trabalho, essa missão, que é uma missão apostólica, né, a missão que os apóstolos viveram, a missão do missionário é uma missão que, de alguma forma, se assemelha, né, à missão que também os apóstolos tiveram. Então é com a força do Espírito Santo, com a graça de Deus, que essas coisas vão acontecer, né? Ao longo da experiência missionária é bem interessante, tem algumas coisas que a gente vê claramente que é a graça de Deus agindo, né? Claramente, né? Então a gente, eu também assim cheguei um pouco lá, assim, lá em Santarém, na região onde nós estávamos para fazer a missão, e eu também fiquei meio assim, meio assustado esses primeiros dias, assim, esse povo é tão diferente, né? Então, será que eu vou conseguir, não sei, mostrar alguma coisa para eles? Ou será que eu vou conseguir aprender alguma coisa aqui também, né? E o tempo foi passando e as coisas foram acontecendo. É interessante ver como que Deus vai agindo através de nós, apesar da nossa fraqueza, da nossa miséria, né? Deus vai colocando a sua graça, né, e abrindo de fato as portas. A gente às vezes fala alguma coisa, uma pequena palavra que a gente acha, isso aí nem prestaram atenção, não estão nem aí, né? E depois, conversando com as pessoas através, né,
ali e para cá, ali na missa, na celebração, nas comunidades, a gente começa a ver assim, olha, alguma coisa foi diferente aqui antes e depois da missão, né? E não foi a gente. Talvez a gente foi ali o instrumento que estava ali presencialmente, assim, né? Mas é a graça de Deus que está agindo, né? É a graça de Deus. Nós temos que ter essa fé, realmente, de que para sermos testemunhas de Cristo e verdadeiros pregadores, por assim dizer, do Evangelho, né? Com as palavras, mas também com a nossa vida, em primeiro lugar, né? Precisamos estar em contato com o nosso Senhor, né? Que Ele vai também nos dar a força para essa missão tão grande, que foi a missão dele, ele que foi enviado pelo Pai e também ele agora nos envia. Perfeito. Tanto o Stefano quanto o Eduardo tiveram também a experiência de participar da Jornada Mundial da Juventude o ano passado em Lisboa, onde o Papa Francisco foi muito claro ao dizer e pedir para repetir várias vezes que a igreja é lugar de todos, todos, todos. E Cantelli, na mensagem do Papa para este Dia Mundial das Missões de 2024, ele sublinha a importância de convidar a todos, sem exclusões, para o banquete, para a festa da vida. Como tu via ali a missão da igreja e como passou a ver a missão da igreja a partir da convivência numa região com tanta diversidade cultural e étnica? Como foi o antes e o depois? Ide e convidai a todos para o banquete. Este é o lema que rege este mês, né? Que nos inspira a vivermos este mês missionário. E o Papa, como tu dizias, ele insiste para que todos possam ser convidados, porque na igreja todos têm lugar. A igreja, como mãe, ela não rejeita os seus filhos, mas sempre os acolhe, sempre quer que estejam próximos de si. Isso que o Stefano falava é muito interessante, porque o missionário por excelência, o missionário do Pai, é Jesus. É ele que vem para nos fazer um povo, que vem para nos reunir, que vem para fazer de nós aqueles que o seguem para uma comunidade de salvação. E todos nós participamos da missão de Jesus, né? Não somos missionários por conta, mas somos ligados a ele que nos orienta, a ele que nos conduz. E quando nós olhamos, então, a ideia da missão da igreja, nos liga necessariamente à missão de Jesus, que é o anúncio do reino. E ter lugar para todos, e nós observarmos essas realidades missionárias de outros locais, de outros estados, de outras culturas, nos faz perceber que o evangelho tem força própria e se manifesta nos mais diversos locais. Eu não conhecia, de fato, praticamente nada daquela realidade em Manaus. Eu tinha estado há 14 anos, acho que faz, a passeio, então são outras visões, né? Não estava nem no seminário, então as visões são outras. E em São Gabriel da Cachoeira também, não nada eu conhecia. Manaus, quando eu estive numa periferia, digamos assim, num bairro de classe média baixa, de diferentes realidades das pessoas de diferentes culturas. Mas lá, uma fé bastante viva. Um povo que gosta muito de se expressar, um povo que vive, que celebra a sua fé, bastante afetivo, bastante acolhedor, que nos recebia muito bem, que nos gostava de fato de ter a presença de nós, que, de certo modo, então, éramos missionários, éramos enviados para aquelas realidades, estarmos com eles. Então, senti um grande prazer. Então, nós percebemos, eu pude notar, assim, que a missão, ela é acolhida também onde é semeada. Não são todos. Jesus já fala, né? A semente cai, alguns lugares ela nem germina, outros germinam e logo morre. Então, percebo que a missão vai acontecendo, vai se estruturando por conta própria. E acho que este lugar para todos mostra, né, que não somos só nós aqui no Sul, com nossos sotaques, com nossa cor de pele, que somos acolhidos no banquete, mas ele é para todos. Porque São Gabriel da Cachoeira também é o município, a diocese mais indígena de todo o país. E lá, no meio da cultura indígena,
Cristo, o Evangelho se faz presente. Eu não imaginava, e eu tinha dificuldades de entender como que, no meio de uma cultura indígena que tem outras crenças, às vezes, né, possa se fazer presente a fé católica, mas percebi que ela tem lugar, ela tem espaço. Então, todos esses povos originários, podemos assim chamar, também têm lugar na igreja. E se tem lugar na igreja, significa que tem lugar também no reino de Deus. É para todos, justamente. A missão tem espaço para todos. Sejam diferentes, com diferentes sotaques, com diferentes rostos, mas todos podem estar reunidos, todos podem estar juntos. Acho que a grande conversão que gera em mim foi conhecer outros modos de celebrar, inclusive a liturgia. Algumas diferenças, por exemplo, o incenso não usavam o turíbulo, que é aquele recipiente metálico que nós temos, mas na missa de encerramento de Manaus, utilizaram uma espécie de coco, enfim, com dois indígenas que balançavam uma folha. Então, que para fumaciar, balançavam uma folha em cima do recipiente. Então, que interessante, né? Diferentes modos, diferentes costumes, mas de uma mesma igreja e um mesmo reino que faz? Leva o evangelho, faz com que as pessoas possam conhecer a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Que se a missão tem um objetivo, podemos dizer, é esse: conhecer a pessoa de Jesus Cristo. O documento de Aparecida vai dizer que conhecer Jesus foi o melhor que aconteceu. Ter encontrado é o nosso grande presente e anunciá-lo, fazê-lo conhecido é a missão de cada um de nós. Portanto, tem espaço para todos e todos podem conhecer Jesus, porque ele não se esconde, ele se revela. Assim, a gente vai concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 13 de outubro. Fique com a gente, até daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 13 de outubro, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje: só a experiência faz crescer. Seminaristas da Diocese de Caxias em missão na Amazônia. E os nossos convidados, o Eduardo Cantelli e o Stefano Fagundes Petroli, seminaristas da etapa da configuração, a teologia da nossa diocese. E eu começo esse segundo bloco com o Stefano. O que a experiência missionária te permitiu? Ela te permitiu ter uma nova ótica sobre a igreja, perceber o evangelho vivo e presente naquelas realidades? O que a missão te fez também mudar no pensamento, te fez compreender um pouco melhor? Olha, muitas coisas. Não sei se consigo resumir tudo aqui. Uma das coisas que o Eduardo comentava antes, né, quando a gente vai para lá e de alguma forma a gente também aprende bastante com as pessoas que estão por lá, né? Eu costumo dizer assim, falei algumas vezes também quando eu fui dar o testemunho da missão, que o Eduardo ele já fez uma missão um pouco mais, poderia dizer assim, não sei se dá pra fazer radical, né? Mas um pouco mais, assim, com uma certa... Sei que expressão a gente poderia usar, Eduardo, porque tu foi assim, em São Gabriel da Cachoeira, né? Eu estava em Santarém, tudo bem que, assim, as duas realidades são dentro da Amazônia, mas Santarém já é uma cidade um pouco maior, né? Ali já não tem tantos indígenas. As comunidades onde eu passei são comunidades indígenas, também comunidades quilombolas, né? Mas que já não vivem, por assim dizer, tanto com aquelas tradições que geralmente a gente está acostumado a ver na TV, né? Com aquelas... por assim dizer, aquelas danças ou com aqueles rituais e coisa assim, né? Então, para mim lá foi, digamos assim, uma realidade um pouco menos, um pouco talvez mais próximo daquilo que é a nossa realidade aqui, né? Então, porque lá até porque lá onde eu estava, com uma certa dificuldade, mas já chegava a luz, né? Já chegava também a internet, né? Mas sim, o que acontecia, né? A grande maioria das pessoas ali tinha uma fé verdadeira, uma fé genuína, mas como eles não tinham muito acesso, digamos assim, aos padres, aos sacramentos,
a igreja parece que se dificultava em chegar até esses interiores aí de Santarém. Ah, aquelas pessoas muitas vezes, de maneira assim, mais simples, viviam a fé, algumas coisas talvez não é que entendiam com tanta clareza, assim, mas você via que elas tinham assim como disse antes, uma fé verdadeira, assim, uma fé genuína. Eu me recordo de um senhor que eu encontrei na primeira comunidade, chamada Igarapé-Açu, né? Aquele senhor, um senhor bem de pele bem morena, né? Seu Cornélio. Seu Cornélio disse assim, costumava dizer assim, né? Como é que está o senhor, seu Cornélio? Eu estou bem, graças a Deus, né? Aí tá, conversava sempre com ele, sempre bem, graças a Deus, e coisa assim, né? Se falava alguma coisa, às vezes, do passado, ontem teve algumas pessoas na celebração, pois é, elas vieram, que bom, né? Graças a Deus, né? E aí perguntava para ele sobre amanhã. E amanhã, seu Cornélio, o senhor vem na missa? Se Deus quiser, né? Então, eu achava interessante, assim, como no futuro, se Deus quiser, o passado e o presente, né? Graças a Deus, né? Então, sempre um pouco essa relação com Deus que ele expressou, mas que eles todos, de alguma forma, tinham, essa proximidade com o nosso Senhor, através da vida cotidiana, da sua maneira também de rezar, né? Mas que era verdadeira. A gente conseguia perceber que eles estavam ali mesmo na igreja, talvez eles não sabiam responder bem direito na missa, porque não tinham tantas missas assim, as missas lá são mais escassas, mas que eles de fato acreditavam e sabiam que ali estava Jesus, que estava presente, né? Que Deus estava presente ali e que eles tinham que estar ali. Então, a missão, ela às vezes nos faz se dar conta de que, de que fato, graças a Deus, né, nós, aqui no Diocese de Caxias, temos acesso mais fácil aos sacramentos, acesso mais fácil, enfim, à catequese, etc. e tal, né? Mas, ao mesmo tempo, faz a gente pensar, assim, puxa vida, né? Às vezes a fé também é vivida de maneira mais simples, a gente não precisa também querer tanta coisa, né? Para nós que estudamos teologia, eu e o Eduardo aqui, né? Poderia assim pensar, assim, agora que a gente é teólogo, a gente está estudando teologia, a gente vai ser assim, nossa, a fé vai crescer bastante. Tomara que seja mesmo, né? Tomara que assim seja. Mas muitas pessoas às vezes não têm como ter acesso a um curso de teologia, estudar muito sobre doutrina católica, e, no entanto, né, mesmo não estudando, não entendendo bem, elas têm aquela adesão de fé muito verdadeira. Então a gente aprende muito, assim, a gente vê assim que às vezes podemos ser um pouco mais simples, mais tranquilos, assim, né? E não, não é que outra palavra poderia me expressar, talvez não como pessoas que demandam muitas coisas, às vezes mesmo da igreja, né? Mas saber, enfim, aceitar o que nós temos, aquilo que a gente tem na nossa realidade, né? E dar graças a Deus por tudo isso. Então, eu diria que sim, isso ajuda a gente a ter uma outra visão, assim, também de igreja, de mundo também, né? Você falou antes da jornada, né, Felipe? Você também estava lá. E é muito legal quando a gente chega na jornada, assim, tem aquelas outras tantas visões, né, de igreja que de alguma forma são comuns, né? São diferentes no quê? Na forma, às vezes, de agir, de celebrar, de rezar, né? Mas em si é o mesmo Jesus, é o mesmo Cristo que nós cremos, né? É a mesma fé que nos une. Então isso é muito bonito, né? Isso é muito bonito e nos faz recordar que de fato a Igreja ela é universal, né? E todos nós estamos unidos nela, né? Porque estamos unidos em Cristo, né? O seu corpo místico. Como é bonito perceber e o que a igreja tem valorizado nas últimas décadas, com o sensus fidei, né? O senso da fé do povo de Deus, recolhido muitas vezes nessa simplicidade, recolhido nas diferentes expressões. Agora, retomando a ideia da Jornada Mundial da Juventude, né? Os jovens poloneses rezando o Pai Nosso do seu jeito, os brasileiros rezando o Pai Nosso do seu jeito, mas agora vocês recordavam, né, das comunidades indígenas. Cantelli falava
do incenso na missa dentro do coco, né? Então, são essas expressões tão simples, né? Que vão dando esta unidade e que a igreja tem valorizado muito o senso da fé do povo de Deus. É que a gente vai recolhendo isso para dar cada vez mais significado, né, à nossa fé. Eduardo, quais os aspectos da missão na Amazônia mais te surpreenderam em termos da convivência com os pobres e marginalizados, a quem o Papa, na mensagem do Dia das Missões desse ano, se refere como convidados especiais de Deus? A convivência, ela sempre nos ensina muito, né? Acho que o Stefano é testemunho de que o seminário, na convivência, é uma das coisas que traz muita alegria, mas ao mesmo tempo traz também muitos desafios. Então, a convivência, ela é uma escola, com certeza. E naquelas realidades de Manaus e de São Gabriel, eu penso que até o contato com mais pobres, de talvez menos condições, situações mais complicadas, também de maior violência, inclusive eu tenha encontrado em Manaus. Mas a convivência com essas pessoas, eu acho que mostra algo que esse ano nós estamos rezando para ano que vem celebrarmos, né, o Jubileu da Esperança. E nos mostra, traz presente a noção de esperança que estas pessoas têm nos seus corações, que têm junto de si. Porque mesmo nas dificuldades, lá em Manaus, às vezes se escutavam alguns tiros e no dia seguinte ficava se sabendo, foi morto algum a poucas quadras da casa em que ficávamos hospedados. Então, realidades muito complicadas. Mas o povo que se reunia para rezar, para celebrar com esperança de dias diferentes, com esperança e muita fé, né? Uma fé viva. A família que nos acolheu, sobretudo a mãe da família, né? Sempre com um olhar otimista, esperando que Deus possa fazer os seus caminhos, possa trilhar os seus caminhos no meio disso tudo. Então, que bonito isso que nós podemos aprender e também perceber, às vezes, como a nossa presença é importante. Aquilo que o Stefano trazia antes, né, que a gente fala e talvez não dá muita bola, mas é considerado aquilo que nós falamos lá em São Gabriel. Eu achava interessante. Por quê? Porque naqueles dias que eu estive por lá, a diocese vivia um momento de formação. E muito diferente da nossa realidade aqui, lá as pessoas iam para o centro de formações da diocese na segunda e o curso ia até o sábado. Alguns nem saíam no final de semana porque as distâncias são muito grandes. Tem que ser via fluvial, né, pelos rios, então são dias de transporte, então muitos ficavam lá. E em trabalhos em grupo, em alguns momentos, o como que eles gostavam de nos escutar. Qual a tua opinião? Fala aí para nós, enfim, né? Então, realidades diferentes, mas que gostavam muito da nossa presença. Então, acho que a convivência ensina isso, que estão abertos também a aprender com o diferente, aquele que vem de fora, aquele que vem nos acolher. Então, se são duas palavras, quem sabe que eu tenha que dizer, eu acho que é a esperança naquele povo que mesmo em condições difíceis, mesmo em realidades que desafiam violência, tudo, muita esperança em Nosso Senhor, esperança na vida, e por outro lado, muita acolhida, muita abertura a todos nós que estávamos lá. Fomos, eu não estava sozinho, né? Em Manaus, sim, em São Gabriel da Cachoeira, sim, estava sozinho, mas em Manaus, não. Então, nos acolhem. Então, essa convivência com essas pessoas que nós podemos, às vezes, pensar que vivem numa condição talvez um pouco mais inferior à nossa, tem muito, muito a nos ensinar. E nós temos também a oferecer, com certeza, mas é num intercâmbio, é sempre num intercâmbio de dons, num intercâmbio de conhecimentos, de culturas e sobretudo, de fé. Muito eu aprendi naqueles dias que estive em missão. O Cantelli falava agora sobre o ano da oração que a gente está vivendo, que nos prepara para viver o Jubileu da Esperança no próximo ano. E na bula, né, de proclamação do Jubileu da Esperança,
que o Papa Francisco traz da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, spes non confundit, a esperança não engana, ele escreve: todos esperam, no coração de cada pessoa encerra-se a esperança, como desejo e expectativa do bem, apesar de não saber o que trará consigo o amanhã. A palavra de Deus nos ajuda a encontrar razões para isso, né? E deixemos-nos guiar pelo que o apóstolo Paulo escreve aos cristãos de Roma. Isso fecha muito com o que o Stefano trazia há pouco também, né? Do Senhor que louvava a Deus pelo que aconteceu e colocava nas mãos de Deus o que estava para acontecer, nesta esperança, e sabia que não estava sendo confundido, porque quem ele esperava não teria, quem não o abandonaria, né? E eu sigo agora com o Stefano. O que significa para ti, Stefano, como seminarista, o que significou participar de uma missão nesse modelo, uma visão sinodal e universal, conforme o Papa também coloca, seja na sua mensagem para o Dia Mundial das Missões desse ano, seja também naquilo que o Papa Francisco tem nos falado, nos escrito, e que a Igreja está vivendo também agora nesse tempo de Assembleia Sinodal em Roma. Olha, realmente dá para dizer que a nossa missão, né, lá em Santarém, até porque ela já acontece há vários anos, desde a época, se eu não me engano, da época que Dom Esmeraldo era bispo, arcebispo lá em Santarém, né? Aí depois vieram os outros bispos, mas deram continuidade. Mas realmente a nossa missão, a gente poderia dizer que ela foi sinodal, né? No sentido assim de que o padre que nos acolheu lá, o padre Cleonildo, né? Muito querido, ele muito bacana. O padre Cleonildo, ele não, por assim dizer, não nos deixou, né? Lá e nos abandonou, né? Ele disse assim, olha, vocês vão lá e agora façam isso, isso e aquilo, né? Não, ele nos deu algumas lideranças, algumas pessoas, nos mostrou assim, então, ó, essas são as lideranças das comunidades, né? Aqui essas pessoas e tal, e aí a gente conseguiu dizer, ainda bem, né? Então, era na casa dessas pessoas, dessas lideranças das comunidades que nós ficávamos muitas vezes, né? Então, isso foi uma outra coisa muito legal da nossa missão, né? Poder estar em contato com as pessoas, com algumas famílias, né? Que nos acolheram nas suas casas, às vezes simples assim tal, mas nos acolheram de uma maneira tão bonita assim, tão acolhedora, tão bem acolhedoras mesmo, elas eram assim. Então a gente se sentia em casa, né? Isso também, eu e também os outros missionários que estavam comigo também partilharam justamente a mesma coisa. A gente se sentia praticamente em casa, né? Com essas pessoas que estavam ali para nos acolher. Então isso é muito bom, né? É muito bom quando este caminhar juntos, né? Que é a igreja, ele acontece de fato, né? E que todos estamos juntos. Ninguém na frente, ninguém atrás, ninguém acima, ninguém abaixo, né? Mas todos juntos, caminhando juntos e para o mesmo objetivo, né? Para o mesmo fim, que é Deus, nosso Senhor, né? Que é a quem nós buscamos, a quem nós queremos encontrar. Então, realmente, assim, a nossa missão lá, a missão que nós realizamos lá, foi uma missão nesse sentido bem sinodal mesmo, assim, bem com a participação das pessoas, né? E depois também, né, com aquilo que é, digamos assim, próprio do sínodo, né, que é a escuta, né? Então, o padre que, na sua também sabedoria, no seu exercício, né, de pastor, de bom pastor naquela paróquia, ele soube, em primeiro lugar, antes de nós missionários chegarmos, ele ouviu as pessoas, as lideranças das comunidades, quis saber o que as comunidades pensavam e esperavam de alguma forma dos missionários, depois passou isso para nós, né? E depois, quando tudo isso encerrou, também quis ouvir o que as pessoas das comunidades
foram, que gostaram, que talvez não tenha sido tão bom da missão. Então, alguém que de fato se deixou ouvir e procurou fazer com que a missão realmente acontecesse. Então, nesse sentido foi muito bom. Foi muito, muito bom, assim, até. E as pessoas, todas elas, graças a Deus, não tivemos problemas, assim, e tal. Teve uma que outra dificuldade em alguns dos grupos, né? Mas foram exceções, né? Então, de modo geral, assim, a missão foi foi muito, muito bonita por causa disso, por causa desse estar juntos. Então, enfim, né? Bendito seja Deus que nos deu essa graça, né? De podermos estar juntos, porque realmente, assim, a igreja vai cada vez mais crescer, né? E cada vez mais ter unidade entre si quando conseguir conversar, quando conseguir se escutar, né? Quando conseguir buscar, né? Buscar juntos o mesmo caminho, estar juntos no mesmo caminho. Perfeito. E assim a gente conclui o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 13 de outubro. Fique com a gente. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 13 de outubro. Nosso tema de hoje: só a experiência faz crescer. Seminaristas da Diocese de Caxias em missão na Amazônia, com o seminarista Eduardo Cantelli e o seminarista Stefano Fagundes Petroli. Ambos realizaram, no ano passado e neste ano, suas experiências missionárias na região da Amazônia brasileira. Cantelli, o terceiro bloco, começo contigo. O que você acredita que as comunidades da Amazônia têm a ensinar para a igreja mais ampla, especialmente nesse contexto de uma igreja sinodal e missionária? Penso que o modo de ser comunidade seja já uma coisa que eles têm a ensinar, têm a partilhar. Digo isso porque algumas coisas me chamaram a atenção. Foi num sábado à tarde que fomos celebrar, eu e o padre da paróquia, fomos celebrar numa comunidade que ficava do outro lado do Rio Negro, né? Lá, região do Alto Rio Negro. Então, lá é ele quem estabelece os caminhos, é ele quem faz muita coisa. E fomos da paróquia até o rio, então dá em torno de uns 15 quilômetros, estrada de chão e tal, bem, bem complicado. E da comunidade, que era uma ilha, veio um senhor com o barquinho para nos buscar e levar até a comunidade. Aí chegamos lá, embaixo da chuva, o padre e eu chegamos na igreja, não tinha ninguém. Não tinha ninguém na igreja e nem o senhor que tinha feito a travessia conosco. Ele que pilotava o barco. Aí fiquei me perguntando, que coisa complicada isso, né? Aí lá pelas tantas, chegou o barqueiro e tocou o sino lá da capela. E nisso o pessoal foi vindo, foi vindo. Aí lá pelas tantas, deu um número X na igreja. Vamos começar? Ah, vamos! E aí começaram a missa, assim, e ficou chegando gente até praticamente o momento das oferendas. E no fim dessa celebração, toda a comunidade se reuniu num salãozinho que eles têm lá, enfim. Cada um, quando terminou a missa, cada um foi para suas casas, pegou um alimento e depois todos voltaram para o momento de partilha. Então, acho que isso é uma grande coisa a ensinar a comunidade como o lugar em que se partilha a vida, em que se partilha a caminhada. O momento de celebração é, sim, o nosso encontro com Deus. É, sim, para recebermos os sacramentos, mas também para o encontro da comunidade, porque não podemos perder de vista que nós fomos constituídos como povo para sermos salvos, não cada um por si, mas juntos. Então, essa celebração que a comunidade realiza entre si me chamava muita atenção. Olha, que interessante. Estão juntos, partilham, celebram a vida, né? A vida de Cristo que se faz presente na vida deles, mas também podem partilhar a sua caminhada, seus alimentos, conviver. Isso é muito interessante. E outra coisa que nos ensina é que nós aqui acho que não temos o único modo de sermos igreja.
Lá são outros, porque mudam os tempos, mudam as compreensões. Por exemplo, o deslocamento de Manaus, que é a capital do estado, até São Gabriel da Cachoeira, não é 1h20, 1h30, que nem nós descermos da Serra para Porto Alegre. Lá temos dois acessos, ou via aérea, 2 vezes por semana, ou via fluvial. O rio, se você vai com o meio de transporte mais rápido, você demora 30 horas. Então, como é que vamos pensar imediatez? Como é que vamos pensar, enfim, que tudo possa ser rápido, tudo possa ser resolvido, se temos essas diferenças, se temos essas outras realidades? Então, acho que aquilo que a Igreja da Amazônia tem a nos ensinar são que lá é possível celebrarmos a fé, celebrarmos a comunidade, e também que tempos, imediatez, tudo isso faz parte, às vezes, de uma cultura, porque se a outra cultura demora tanto nos seus deslocamentos, não tem como ter imediatez, não tem como ter celebração, às vezes, dominical ou mensal, porque isso faz parte. Então, também acontece uma valorização, às vezes, das lideranças leigas, todos esses elementos que vão sendo mostrados para a igreja e que nós temos a possibilidade de aprender. Não é à toa que o Sínodo para a Amazônia refletiu muitas das questões dessa realidade, próprias desse contexto, que tem a receber, mas tem muito a ensinar, tem muito a mostrar para toda a igreja a nível mundial. Inclusive, né? Nós aprendemos uns com os outros se partilhamos a caminhada, se partilhamos a vida. Muito bem. Stefano, Papa Francisco menciona na mensagem para o Dia das Missões a alegria e a esperança como características da missão cristã. Como tu conseguiu transmitir essa alegria nas comunidades onde tu passaste? Olha, eu espero que eu tenha conseguido transmitir. Ah, novamente, eu diria assim, aquilo que também comentei antes, né, que é a graça de Deus que vai agindo e vai atuando através de nós, né, e vai um pouco é, agindo em nós apesar de nós, né. Para mim foi talvez uma das coisas que mais ficaram fortes assim durante a missão, né. Até eu me lembro que no final assim da missão, quando nós estávamos aí no último dia assim de missão, né. Eu lembro que cheguei na igreja depois de tinha acontecido um enterro, foi uma situação bastante chata assim, né, bastante triste, melhor dizendo, né. De um jovem de uma das comunidades onde nós passamos que tinha cometido suicídio, né, um pouco depois dos dias que nós tínhamos saído lá. E nós retornamos àquela comunidade para poder, enfim, também prestar um alento àquelas pessoas. E, e no meio, enfim, daquela situação que foi para nós bastante triste, né? Bastante difícil, né? Que eu e o meu grupo, né? Porque nós estávamos mais ou menos divididos por grupo, né? Então, o grupo que participou estava naquela comunidade, né? Nós éramos em 5, né? Um de cada canto aí do país, são todos seminaristas, né? Mas um de cada canto do país. Nós retornamos lá e foi um momento, assim, bastante triste, né? Mas, quando nós retornamos à paróquia, né, à matriz, né, estava acontecendo uma adoração, né, o padre estava conduzindo, e lembro que naquela adoração eu só me ajoelhei, cheguei diante de Deus e comecei a chorar. Né, comecei a chorar porque eu disse assim, puxa vida, né, aquelas pessoas que, ah, enfim, nossa maneira tão simples, né, nos acolheram tão bem. E a gente percebeu, né, pela forma como nos trataram, especialmente neste enterro, né, que teve lá, que foi bastante triste, mas que essas pessoas de fato consideravam alguma coisa em nós, né, porque estávamos sempre perto aí da família que estava mais triste, assim, né. Então aquilo foi uma das coisas que mais me tocou também durante a missão, né. Enfim, de ver que aquilo que também dizia São Paulo, agora eu não me recordo mais, não sei se o Eduardo se lembra, essa carta de São Paulo aos Romanos também, nós rezamos, essa é uma leitura, né, de São Paulo, que nós geralmente rezamos
na liturgia das horas, no Comum dos Mártires, né? Quando diz assim, né? Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas aflições, para que com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição. Né? Foi uma das frases também uma das passagens que mais me veio em mente, né, durante aquele momento também. Então, não há muito o que dizer, não foi muita técnica, né? Não foi muita sabedoria prática, poderia dizer assim, né? Mas acho que é o ato de doar-se, de entregar-se do missionário que a gente tem que ser generoso, tem que dizer sim, né? E tem que estar lá à disposição, né? E aos poucos a coisa vai acontecendo. Eu diria assim, ser missionário é ser alegre, né? Ser missionário, a alegria já brota daí, né? Quando a gente tá atuando como missionários, né? A alegria já começa a brotar. Eu digo para vocês que eu poucas vezes na minha vida me senti tão realizado, né? De estar fazendo essa missão, de poder levar alguma coisa de mim mesmo, que pequeno e fraco, mas levar alguma coisa de mim para aquelas pessoas e, e ver que, enfim, né, mesmo com pouco tempo que foi, né, em cada comunidade, mas ver que Deus agiu, né? Deus agiu e mudou a mim, mudou a eles também, e é isso, só nos resta dar graças. Então, eu diria assim, olha, eu não sei se eu... acho que sim, que transmitir de alguma forma essa alegria, né? Porque a alegria é justamente essa alegria de ser missionários, né? Então, não sei, tu procurou ali a passagem, Eduardo? Ou tu não procurou? 2 Coríntios. Ah, é 2 Coríntios, então. 2 Coríntios. A gente costuma sempre rezar a liturgia das horas, tem as leituras, né, elas se repetem, né? Então, Eu como a gente costuma, né? Eu recordo o tema, né? Agora tu acabaste de falar isso, né? Que a alegria por si só, ou melhor, a alegria é missionária, né? A gente recorda mais uma vez o que o Papa falou na vigília da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, onde ele dizia que Maria, mesmo com as dificuldades do caminho, certamente deve ter caído, tropeçado, ralou o joelho para chegar na visita a Isabel, mas chegou feliz porque a alegria é missionária, né? E a experiência nos faz crescer, justamente o que a gente trouxe no tema do nosso programa de hoje. Para concluir, Cantelli, onde e como devemos vivenciar a missão de ir e convidar na Amazônia, conforme a parábola do banquete nupcial mencionada pelo Papa Francisco na sua mensagem para o Dia das Missões? Onde e como? O processo de evangelização em nós, ele só se completará, quiçá, na vida eterna. Enquanto estamos aqui, sempre temos espaço para que o evangelho possa entrar mais em nossos corações, para que a pessoa de Jesus possa ser cada vez mais o nosso modelo. Portanto, em todo lugar, penso que nós podemos anunciar o evangelho. E em todas as culturas, porque o evangelho não pode, é boa nova, ele não pode destruir, né, as culturas, ele não aniquila com as culturas aonde ele chega, senão ele soma, ele valoriza aquilo que está lá presente, transformando a realidade como o fermento na massa. Então, onde e como na Amazônia, penso que nos mais diversos locais, seja naqueles que já conhecem a pessoa de Jesus, já ouviram falar, já frequentam, naquilo que ainda falta, talvez, né, no processo de conversão, no processo de amadurecimento, no processo de descoberta, de apaixonamento por Jesus, e também naqueles que não conhecem, naqueles que não ouviram falar, a quem nós devemos apresentar a figura de Jesus. Talvez a gente se pergunte por que apresentarmos a figura de Jesus? Pela questão da salvação, sim, que passa por ele, mas também por aquilo que o Evangelho vai transformando na vida, por aquilo que ele vai semeando, aquilo que ele vai germinando nos corações das pessoas. Porque quando conhecemos, quando fazemos a experiência real de Jesus, nós não queremos mais voltar atrás. Nós queremos continuar e cada vez conhecê-lo melhor e cada vez
nos aprofundarmos. Por isso, todo lugar é lugar para falarmos, para anunciarmos Jesus, seja aqueles que já conhecem, seja aqueles que ainda não tenham ouvido falar. E como? Penso que é pelo testemunho, é pela vida. Nós sabemos os relatos das primeiras comunidades, né? Como falavam que eram cristãos, pelo modo com que eles se amavam. Porque quem não conhecia o evangelho olhava para aquele grupo e pensava, né? Poxa, como é gente que se ama, como é gente que tem boas relações entre si, como que tem as vidas transformadas. Então, é pela nossa relação, é pelo nosso testemunho. Porque ninguém vai querer seguir um Jesus que a gente não transmita, ou que nós dizemos que seguimos, mas fazemos um testemunho totalmente contrário, de divisão, de ódio, de desesperança, de só terminar as coisas todas nessa vida. Então, é pelo testemunho que também nós vamos anunciando Jesus. E a partir de um encontro, porque nós não conseguimos levar aquilo que nós não temos primeiro, né? Como é que vamos dar um presente para algum amigo nosso, para algum conhecido nosso, se primeiro nós não adquirirmos este presente? Então, para levar aos outros Jesus, primeiro nós também termos a nossa experiência. Por isso, uma dimensão muito importante é a oração. Um missionário tem que rezar, né? Um missionário tem que conhecer Jesus, tem que se aprofundar, tem que passar também pela caridade, tem que passar por uma vida de comunidade, porque se não conhecemos, quem e como é que nós vamos anunciar este Jesus? Não vai ser possível e não vai surtir efeitos. E anunciar que cada um, do seu modo de ser, seja jovem no seu modo de ser jovem, adulto, criança, idoso no seu modo de ser idoso, tem lugar no banquete. E todos são convidados. A parábola vai nos dizer, né? Aqueles que foram convidados primeiramente não quiseram atender o convite. E o rei diz: vão, convidem todos. Então, aqueles que vocês encontrarem pelo caminho, convidem todos. Tem lugar para todos. Seja manauara, né? Quem vive em Manaus, seja dos indígenas lá de São Gabriel da Cachoeira, todos têm lugar no banquete e todos devem ficar sabendo da boa nova de Nosso Senhor, porque é um anúncio novo, é um anúncio bom, é um anúncio que transforma, que porta vida, que porta, em última instância, ressurreição. Nós caminhamos na nossa vida para chegarmos à ressurreição, para chegarmos naquele momento em que veremos Deus como ele é, o veremos face a face, comporemos uma nova realidade. Então, no Evangelho, o anúncio da ressurreição. Anunciar Jesus crucificado, como diz Paulo, sim, em que o povo pode perceber nele o seu exemplo de sofrimento, mas um crucificado que caminha para a ressurreição. Anunciar, pelo nosso testemunho, Cristo ressuscitado a todos, seja aqueles que não conhecem, seja inclusive aqueles que conhecem, para que se aprofundem, para que possam fazer uma real experiência de Jesus e, quem sabe, ser como o documento de Aparecida, lá de 2007, nos convida. Discípulos missionários. Não duas realidades distintas e nem discípulos e missionários, mas sim discípulos missionários. Seguem Jesus ao mesmo tempo que o anunciam, que o mostram para as outras culturas, que o mostram para as outras realidades. Que bela reflexão que fizemos hoje, também tratando do sentimento, né? De recordar as memórias, refrescar um pouquinho também o que nos fez bem ao coração, né? Muito obrigado, Eduardo, muito obrigado, Stefano, por terem aceito participar do programa de hoje, expressando também um pouco do que quer nos dizer este mês missionário de 2024, de somos testemunhas pela força do Espírito. O Espírito nos leva a dar testemunho de Cristo. Nós agradecemos a você que nos acompanhou na rádio, nas redes sociais. Desejamos a você um ótimo domingo, uma abençoada semana. Fiquem bem.